A minha saudação, paz e bem, saudação franciscana a todas as equipes de Nossa Senhora, de modo especial do setor Toledo, que é composto pelos municípios de Umuarama, Cascavel e Toledo. E evidentemente que a gente acaba chegando a outros rincões e a outros corações pela força e virtude aí das redes sociais e mais ainda na força do Espírito Santo, que certamente nos faz chegar a tantos outros lares, não é? Maravilha! Então, essa província Sul 3, uma saudação cordial. Nós estamos iniciando praticamente o mês de fevereiro. Hoje, dia 3 de fevereiro, a gente lembra também São Brás, né? Maravilha! Pedindo a bênção sobre a garganta e todos os males, que o bom Deus nos livre. E eu gosto de dizer assim, a bênção não só sobre a garganta, mas toda essa região aqui, porque é ela que nos governa, é ela que nos direciona, para que tenhamos a sabedoria, a prudência, uma esperança viva, e assim possamos caminhar em frente, de modo especial na vivência do carisma, da mística, da espiritualidade conjugal e sacerdotal também, por que não? Tudo bem contigo, sua equipe de base? Já estamos esquentando os motores, né? Aquecendo aí o início da nossa atividade, os EACRES que estão aí acontecendo, ei, coisa boa, né? Nos reencontrando novamente, avivando assim o ardor missionário, a busca, o desejo, esta fonte que é o carisma das equipes Nossa Senhora para ali nos alimentar. Que maravilha, hein? Aliás, falando em alimentar, hoje eu gostaria assim de trazer um pensamento sobre uma explicação que recentemente até a gente foi ajudado a refletir sobre nutrir ou devorar. Quando você vai fazer uma refeição, normalmente esta refeição você se nutre dela ou você devora ela? Acho que é interessante porque isso tem umas aplicações depois para nós na nossa caminhada de equipista especialmente. Falando em devorar e se nutrir, se a gente olhar para uma criança que mama, né, que se amamenta, num primeiro momento desta criança, e as mães aí podem me confirmar ou não, essa criança, quando ela suga o peito da mãe, o leite materno, ela quer devorar. Porque o instinto de sobrevivência vai dizendo para ela, olha, está no fim, está acabando. Então, quanto mais importante é, mais sobrevivência você tem. Então, os inícios da amamentação me parece que na linha de devorar, não de se nutrir. Mas aos poucos a criança vai se descobrindo que junto com a amamentação tem a proteção da mãe, tem o carinho dos pais, tem sempre o alimento pronto para ela, não é? Então isso vai dando para a criança uma confiança de base muito importante. E do devorar, ela vai passar à gratidão. Isso tudo num processo assim, psicológico, interior. Quando a gente devora, ali tem a pressa, a ansiedade, vamos dizer assim, a gente se empanturra, né? Me alimento pela aparência muitas vezes. E principalmente quando tem esse devorar, a gente vai por aquilo que a gente gosta, aquilo que nos atrai. E nem sempre o melhor está ali no atrativo. E isso manifesta ainda um certo infantilismo, né? Isso sem entrar aqui quando a gente reclama de alimento, de comida. Agora, falando em devorar, nós também podemos lembrar do filho mais velho, lá do Pai misericordioso. Lembra do filho pródigo? O filho mais velho, quando vai reclamar com seu pai, ele é o devorador dos bens. Ele não sabe se alimentar, se nutrir daquilo que o pai oferece. Ele se assemelha, como devorador, a um funcionário. Ele vai na linha da cobrança, da eficiência, do resultado da matemática. Nutrir é um pouquinho diferente. É aquela sabedoria de a gente saber se alimentar,
buscar e saborear. Ali está o gozo, a satisfação da gratuidade, do fruto saboreado, desta aliança que se estabelece com aqueles com os quais nós nos alimentamos. A refeição, as equipes Nossa Senhora é muito sábia nesse sentido, né? Sempre que vai convidar um conselheiro espiritual acompanhante, normalmente a isca, o preparo é uma refeição. É o que eu digo, né? Enfim, tem esse pormenor ali. Mas por quê? Depois de uma refeição na qual a gente se nutriu, a gente está mais aberto, mais compreensivo, até mais cheio de sabedoria, não só de estômago, mas de sabedoria, de parceria, de companheirismo. Numa refeição bem feita, a gente se entende melhor, não é verdade? É porque ali a gente se nutre, não especificamente do alimento material, feijão, arroz, carne, talvez uma taça de vinho, não disso, mas de uma realidade mais profunda, invisível, e que só uma sensibilidade bem apurada é capaz de captar. E esse saber se nutrir lembra-nos o filho mais novo. Lembra do filho pródigo? O filho mais novo, quando ele se recordou que na casa do pai tem pão com fartura, ele não está se lembrando apenas do pão que é feito de sal, farinha e fermento, mas ele está se lembrando que lá ele tem um lugar. E lá nesse lugar de filho, com dignidade, ele pode se abastecer interiormente. Olha a diferença bonita entre devorar e se nutrir do alimento. Lá ele pode ocupar o lugar de filho, onde vai ter o afeto do pai, onde vai ter a proteção do pai, o amparo do pai, a presença paterna, a promoção paterna que o pai lhe proporciona. Então, ele se dá conta que ele pertence àquela família e ele precisa daquele pão para alimentar a sua alma, o seu coração. Agora, como é que a gente sabe se a gente devora ou se nutre? Pelos sinais, pelos gestos, né? Aí eu fico pensando assim, as nossas reuniões preparatórias, não é? É uma espécie de refeição. A nossa reunião mensal de equipe é uma espécie de refeição. Lá, nessa refeição mensal, a gente devora ou a gente se nutre dela? Não sei se deu para entender aí as diferenças um pouquinho, não é? Mas é fundamental a gente compreender isso, porque a nossa pressa, a nossa ansiedade, nosso nervosismo e muitas vezes até a nossa raiva, agressividade, nos torna muito apressados. E por isso, às vezes, quando alguém partilha algo importante, algo precioso para aquela pessoa, a gente não tem ouvidos para escutar. Então, o nosso paladar, quando nos nutrimos através dele, ele também nos capacita, nos habilita para ouvir, para compreender, para ir mais fundo. Então, eu, Frei Levi, você, não sei como é que é você, mas às vezes a gente se deixa levar pela ansiedade, pelo cansaço, pelo nervosismo. A gente precisa saber se alimentar, se nutrir desta refeição mensal tão bem preparada, tão bem estudada, tão bem proposta para o nosso crescimento. Pensa nisso um pouquinho, meu irmão, minha irmã, no começo desse mês de fevereiro, principalmente com a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.